Tá. Tirando por rodameta? Pode rodar aí. Que vai assim que dá certo. Você manda pra mim, Alan. Tem a mãe esperando aqui o coisa. Fazer um favor. Alô, boa tarde, tudo bem com você? Hoje, quinta-feira, estou aqui na TV Itajubá para mais uma live junto com uma pessoa, uma convidada super especial que a gente vai iniciar a conversa daqui a pouquinho, para que a gente possa cumprir mais um propósito da nossa missão de vida, da nossa colaboração, do nosso momento em que eu estou disponível e espero que todos vocês possam de alguma maneira acolher e estar disponível para a mensagem que hoje nós vamos passar para você. Por quê? Nós queremos hoje iniciar essa nossa atividade agradecendo a todos aqueles parceiros, amigos e colaboradores que estão com a gente junto aqui na TV Itajubá, fazendo este projeto que inicialmente era 4 lives, que passou para mais 4 lives relacionados a desenvolvimento humano, autoconhecimento nestes tempos de pandemia. Qual é a contribuição que nós podemos ser nestes tempos de dificuldade de pandemia? E com isso eu tenho trazido personalidades importantes, pessoas que nas suas áreas e na sua experiência têm colaborado com esta visão de mundo e de sociedade. E com isso eu quero agradecer todas as pessoas que já estiveram aqui comigo, presentes nas lives recorrentes. E isso tem colaborado demais para que a gente possa levar mais informações a outros, beleza? Muito obrigado pelo carinho, da participação, de vocês estar nos acompanhando aqui. O objetivo aqui não é valorizar o mensageiro, e sim a mensagem, O objetivo aqui é que a gente possa ser um protagonista de uma boa mensagem, que a gente possa de fato cumprir o nosso papel enquanto cidadão na sociedade, levando boa informação. E hoje, eu quero fazer esse oferecimento especial para todas aquelas pessoas que são vítimas do Covid, que se contaminaram ou que vieram a falecer, que a gente possa de alguma maneira colocar cada um deles no nosso coração e dizer sim, ao destino de cada um, mas dizer sim aos desafios de cada um, porque não é fácil para quem está passando por este momento, e a gente poder de alguma forma ser solidário com essas pessoas, A nossa vida ela é muito dinâmica e por esta razão nós precisamos compreender tudo aquilo que vem com esta pandemia, com esse momento atual que a gente vive. E com isso nós não podemos deixar de fazer ações que a gente possa chegar a mais pessoas. Se nós não podemos nos reunir em grupos, que a gente possa se reunir online. Se a gente não pode dar o abraço que a gente gostaria, mas a gente pode de alguma maneira dizer para outra pessoa como ela é especial, como ela faz diferença na nossa vida. E tudo isso é cumprir o nosso propósito, a nossa missão, e a minha satisfação é estar aqui hoje falando com você. É um momento de muita alegria, de muita responsabilidade, porque nós queremos levar algo que realmente pode mexer com você, que é algo que realmente pode te dar um insight poderoso, forte na sua vida e que você possa colaborar de alguma forma. E se isso não te servir para nada, tudo bem, tá tudo certo também, mas que para a minha vida, para a vida das outras pessoas, a gente precisa colocar isso à disposição. E este é o nosso compromisso, algo simples que a gente faz aqui na TV Itajubá, mas é algo do coração, da essência, algo que a gente acredita de fato que possa ser um ponto de contribuição, primeiramente para a minha vida e depois para a vida dos outros, se assim for possível, porque tem que ser bom para mim e bom para os outros. Se for bom só para os outros e não para mim, também não vale. E se for bom só para mim e para os outros, e também não está correto. O que tem que ser é bom para mim e para os outros, e a gente entrar nessa sinergia. Com isso, eu quero agradecer também a parceria aqui de um amigo, o José Ayrton, lá de Brasópolis, com a sua empresa VIP Store, que está junto com a gente aqui na TV Itajubá, fazendo este momento. Eu quero mandar um abraço para a Gláucia, lá de Brasópolis. Ela trabalha com calçados e ela tem uma linda história de vida, Ela tem uma coisa muito bacana, que ao conversar com eles eu percebi que não basta simplesmente vender calçados, Nós precisamos levar as pessoas como caminhar pela vida. Isso é muito mais significativo e por esta razão eu venho aqui fazer este momento para esses empreendedores. Todos nós que somos empreendedores sabemos dos desafios da vida. E aí a gente precisa vender muito mais do que coisa material. Nós precisamos levar realmente uma mensagem
clara e efetiva para a vida das pessoas através do produto ou serviço que a gente presta para a sociedade. Nós temos um propósito de vida. E o que nós fazemos com aquilo que nós temos? O que nós fazemos com o nosso produto, nosso serviço para a sociedade? Qual é o nosso ponto de contribuição para mais vida realmente para este mundo moderno? O que nós queremos de fato é contribuir para a sociedade. Não é o ganho financeiro o nosso foco. O nosso foco é realmente promover vida. E com isso também gera-se recursos financeiros para poder alimentar toda essa condição de poder levar mais vidas para os outros. Beleza? Sendo assim, feita a minha breve introdução, aqui hoje, quinta-feira, hoje é aqui dia 16 de julho de 2020, junto com Danilo aqui da TV Itajubá e a Alana Mereu também, são as duas personalidades bacaninhas que estão aqui, vocês não vê, mas estão escondidos ali, um rapaz de máscara bacana ali, e assim a gente poder conversar um pouquinho com você. Por quê? O que nós vamos fazer diante dos desafios que a vida nos coloca hoje? Nós vamos ficar para o canto, choramingando, porque é realmente difícil, eu não consigo vender, eu não consigo viver, e muitas pessoas estão ficando doentes, mas o que nós podemos fazer? Só choramingar pelos cantos? Acredito que não vai resolver. Culpar outras pessoas pelas dificuldades de hoje? Será que este é o caminho? Ou eu tenho que assumir a minha autorresponsabilidade sobre os desafios que a vida me coloca? E com isso, hoje o nosso tema é autorresponsabilidade com uma personalidade muito bacana, alguém que eu tive o prazer de conhecer recentemente através do Dr. Elcio Erraro, promotor de justiça, a senhora Ciari Prem. Ela que é psicóloga e escritora, né, do estado de São Paulo, me deu a alegria e a oportunidade dela poder estar aqui com a gente falando desse tema super importante, que é a autorresponsabilidade. Mas de fato, o que é a autorresponsabilidade? E com isso, eu quero convidar a Ciari para que ela possa estar junto com a gente aqui. Ciari, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso espaço aqui. É uma alegria te ver por aqui, viu? Muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o meu convite, da gente conversar hoje aqui sobre este tema que é importante, chamado autorresponsabilidade. Boa tarde, Ciari. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo certo. Estamos aqui feliz da vida, né? Para mais um momento juntos daqui na TV Itajubá sobre um tema que é de responsabilidade de todos, mas que nasce com a gente, a autorresponsabilidade, né? E você parece que é perita nesse assunto. E por essa razão, né, fui te achar lá em São Paulo, né? Pedi por um mensageiro de luz, né, achar uma pessoa que falasse desse assunto com propriedade, e aí me aparece, né, através dessa indicação, a Ciari, essa psicóloga bacana, que vai conversar um pouquinho junto com a gente aqui hoje. Ciari, mas me fala uma coisa. Primeiramente, quem é Ciari Prem? Para que as pessoas e a audiência aqui da TV Itajubá possam te conhecer. Seja bem-vinda aí. Obrigada. Olha, de antemão eu quero agradecer o convite, a oportunidade. E todos os que estão com você, do Elcio, né, que me indicou para isso acontecer. Então eu quero realmente agradecer, porque esse é um tema que eu gosto muito, né? Meu nome de batismo é Rosana Munhoz e o meu nome de alma é Ciari. Todo o meu processo de autoconhecimento começou porque eu tive bulimia, e aí eu aprofundei. Eu sempre fui muito curiosa da alma humana, querer entender o que as pessoas sentem, como elas sentem, por que sentem, né? Como estão os seus movimentos internos. E eu sempre fui me buscando, né? Então, a minha primeira profissão foi em psicologia, educação física, né? Junto com a educação física eu era esteticista, e junto com a estética, vou dar só uma ajeitadinha aqui, porque eu acho que vai ficar melhor. Junto com a estética, eu fui trabalhando com educação física. Aí, quando eu tive a questão com a bulimia, eu acabei buscando um outro caminho. E foi uma coisa do renascimento, que eu fazia terapia, eu entendia tudo na minha cabeça, mas eu sentia diferente. Aí, quando eu cheguei no renascimento, eu conheci um jeito de poder transitar, né, dentro do sentir com o
entender. E foi uma oportunidade enorme. Um pouco antes de eu chegar no Renascimento, eu li um livro da Louise Hay e ela falava sobre autorresponsabilidade. Ela falava assim: você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida. Nossa, aquilo foi bem chocante para mim, né? Porque você é 100% responsável, e eu levei isso para um lugar que dizia assim: bom, então você tem culpa de tudo que está acontecendo com você, né? E aí, culpa era um negócio pesado para mim, né? Porque se eu sou culpada, então eu mereço ser castigada e punida. E aquilo foi, assim, uma coisa que eu lutei um pouco, né? Eu lutei um pouco com essa coisa da responsabilidade de eu sou responsável, então se eu sou responsável, então o que eu tenho que fazer? Pesou um pouco, e eu lembro que eu comentava com a minha irmã: não, mas não é bem assim, porque eu achava que as pessoas tinham culpa pela minha infelicidade. Como que as pessoas tinham culpa pela minha infelicidade? Se a pessoa não falasse isso, ou ela não fizesse alguma coisa, eu ficaria bem. E aí, nesse lugar, né, eu tô refém de alguém. Por quê? Porque se a pessoa não muda, eu também não posso fazer nada, tenho que sofrer aquela situação. Claro, né, 23, 24 anos, era bem novinha, e não é como hoje, que nós temos muitas informações, então a gente pode aprender, né, sobre autorresponsabilidade muito antes. Aí, mais alguns anos, e eu tive a oportunidade de ler um livro de Deepak Chopra, 7 Leis Espirituais do Sucesso. E aí ele dizia assim: tudo na vida você está responsável por aquilo que está acontecendo com você. E tudo na vida tem um aprendizado. Aí já aliviou um pouco para mim a autorresponsabilidade, porque era um pouco pesado para mim, né? Nossa, se a responsabilidade é minha, e eu não percebia naquela época, mas responsabilidade para mim tinha um peso, tinha uma coisa de ser pesado. Bom, enfim, resumindo, né? Então tem um caminho. Eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo, mas tudo está contido um aprendizado. Então, nesse lugar onde tudo está contido um aprendizado, já dá uma luz no fim do túnel, né? Nossa, então tá bom. Então a gente pode mudar alguma coisa aqui, né? Porque senão fica muito pesado, né? Nossa, se é o único jeito que eu sei fazer, e eu sou responsável por tudo, e tá ruim, e eu não faço ideia como mudar isso, né? Então é como se ficasse ali num círculo vicioso, e ficasse tudo meio sem conseguir sair do lugar, né? E aí, quando eu consegui entender isso, eu comecei a tentar pôr em prática. Mas era um vício muito grande da acusação, né? Porque tem algo que é, né, de uma estrutura do nosso psiquismo de colocar no outro a responsabilidade do que está acontecendo. E isso a gente pode só fazer um pequeno olhar lá na nossa infância, né? Que é quando nós fazemos algo, entre aspas, errado, o que acontece? Nós somos punidos. E quando nós somos punidos, a gente vai o quê? Tentar não fazer errado, né? Mas também quando a gente é criança, quando nós somos crianças, a gente não tem condição também de discernir o que é certo e o que é errado para adultos, né? Para adultos é uma coisa e para crianças é outra. Então, o nosso universo, nesse lugar, né, da criança, né, então, é um pouco conflituante. Então, esse caminho da autorresponsabilidade, eu fui fazendo ele, assim, um pouco visceral, né? Eu fui buscando em mim o que era, afinal, que eu tinha que fazer. O que eu tinha que fazer para descobrir que a responsabilidade é minha, né? E eu duvidei disso bastante tempo, porque, nossa, por exemplo, aconteciam coisas, as pessoas faziam coisas que me feriam e que me afetavam, e eu achava que realmente a culpa, né, era da pessoa.
Porque olha como ela falou comigo, olha como ela fez para mim. Naquela época, eu não tinha a menor ideia que tem uma vítima que nos habita, né? Uma que me habita, uma que te habita, uma que habita todo, cada um tem a sua própria vítima. E aí, quando a gente vai falar de vítima, também a gente não quer saber que a gente é vítima, né? A gente se faz de vítima na esperança que alguém possa nos salvar. E isso não é possível, porque a única pessoa que nos salva somos nós mesmos, né? Então eu comecei a experimentar esse universo da autorresponsabilidade. Na sequência, eu fiz uns cursos com o Gasparetto. E ele era muito ninja, assim, né? E ele falava assim, você reclama que as pessoas te usam. Por que as pessoas te usam? Porque você é usável. Nossa, aquilo me chocava profundamente em algum lugar, mas em algum lugar mais dentro de mim, eu sabia que aquilo era verdade. E aí eu fui entendendo como que era isso, né? Eu estou contando de mim, né? Você falou, me fala quem é você, né? Profissionalmente, eu trabalho com psicologia, eu trabalho com constelação familiar, eu também trabalho com Theta Healing, barras de Axis, eu tenho várias ferramentas, né, que eu vou colocando na prática ali do meu trabalho. A constelação familiar é uma ferramenta que eu uso bastante nas sessões, tanto individual como em grupo e tudo, mas foram caminhos que eu fui entrando dentro de mim, né? E eu fui me construindo, tanto que eu comecei a minha vida de autoconhecimento, eu era uma professora de educação física e esteticista. E aí, quando eu fui mergulhando no meu processo de autoconhecimento, eu acabei chegando no renascimento. No renascimento, que aí eu abri, expandi um pouco essa conexão entre sentir, né? Entre o que eu sinto e o que eu entendo, né? Porque também tem um outro processo que é muito mental, que eu entendo e parece que eu já sei. Então, por exemplo, eu já li sobre autorresponsabilidade. Então, eu já sei que a responsabilidade é minha, mas eu não sinto. Então, essa junção ela é necessária para que a gente possa realmente chegar no lugar de assumir a própria responsabilidade. Para isso, né, precisamos transitar em alguns aspectos do nosso ego, né? Precisamos realmente transitar na nossa vítima, porque eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, muito foco na solução, vamos para frente, e ser vítima era uma coisa assim que era muito chocante para mim, né? No processo terapêutico, quando a pessoa me disse assim, acho que você está com um pouco de dó de você, né, Ciara? Nossa, morri de vergonha. Nossa, mas eu tive uma vergonha assim que eu tive vontade de não voltar para o grupo. Mas voltei. E fui ver que tinha uma parte minha que tinha dó de mim. Porque eu achava que muitas vezes, assim, não era minha responsabilidade. Eu não conseguia ter, assim, uma ligação com a lei da atração. Aquilo que eu sinto, consciente ou inconscientemente, eu vibro. Eu vibro isso e eu atraio isso, né? Então, a gente vê muita gente hoje falando de física quântica, da lei da atração, e eu gostei, assim, para trazer isso para a minha realidade, né? Para a minha realidade mesmo. Então, Louise Hay, Deepak Chopra, Gasparetto, e depois também eu frequentei uma escola de espiritualidade e autoconhecimento com um mestre também que tinha lá, Prembaba, e ele ensinava bastante autoconhecimento, e nessa escola eu tive a oportunidade de praticar tudo isso com mais afinco, né? Por quê? Porque ali eram muitas pessoas e ali era também um laboratório para mim. Nessa época também eu fazia um processo terapêutico de aprofundamento no meu autoconhecimento, e aí eu fui entendendo, assim, mais visceral, né, quem essas pessoas representavam para mim, o que eu projetava nessas pessoas.
Então, voltando lá na criança, né, quando nós somos crianças, eventualmente, né, muito comumente isso acontece, que a gente tem que estar certo, né? A gente tem que estar certo. Por quê? Porque senão nós vamos ser punidos, senão nós seremos castigados. Então é muito comum a gente ver crianças, ou irmãos, ou amiguinhos, sei lá, gerou um conflito, deu uma briga e um choro, né? Aí deu um choro, aí vem um adulto para mediar, né, a situação. Quando chega o adulto, não fui eu, a criança fala, e a outra também, não fui eu, foi ela que começou, foi ele que começou, né? Por quê? Porque a gente aprendeu que se eu fiz errado, eu mereço ser punida. E se eu mereço ser punida e castigada, ninguém quer, né? Ninguém quer. Então, isso fica muito enraizado. Uma outra coisa também, de quando a gente é criança, que pode ter uma marca na gente, é que adulto sempre está certo. Hoje em dia, felizmente, né, já não é mais assim, as crianças já têm ali um outro apoio, os pais de hoje em dia, muitos pais, têm um acolhimento, que é ouvir o que a criança tem para dizer, apoia e respeita, né? Mas antes não era muito assim. E aí, assim, o pai fala, a mãe fala e a gente obedece. E se não obedece, né, pelo menos quando eu era criança era um pouco assim. E se não obedecia, também tinha a coisa da punição ou de eu estava errado. Então, a gente pode marcar isso dentro de nós. E aí, quando a gente cresce, a gente quer estar sempre certo. Então, é um comportamento que a gente adquiriu e aprendeu. Mas, nos adultos que nós somos, então vamos falar de autorresponsabilidade, né? Falar de autorresponsabilidade significa, da adulta que eu vou solucionar essas marcas que ficaram da minha infância. E vou libertar meu pai e minha mãe disso, né? Porque senão vai ser um eterno jogo de acusação. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim. Ah, eu sou assim porque minha mãe era assim. Ah, minha mãe fez isso, não sei o quê. Tá bom, você escolheu essa mãe, você escolheu esse pai, vamos pro adulto? E é isso que nós temos para o momento, né? Então, como é isso que nós temos para o momento, vamos libertar os nossos pais das nossas acusações e curar em nós essas feridas, porque são feridas, né? E esse sistema de crenças que nos domina, por quê? Porque está lá no nosso inconsciente e a gente nem se dá conta. Então, quando a gente traz a consciência, né? Até no meu blog tem um texto que fala a vítima que me habita, né? Quando eu começo a ter consciência que cada vez que eu acuso alguém de alguma coisa, e não é uma acusação formatada, né? Eu acuso assim, dizendo, ai, cheguei atrasada porque tinha um trânsito. Isso é você tirar a sua responsabilidade da sua ação, né? Tipo, quem mora em São Paulo, não sei como é em Itajubá, mas em São Paulo tem bastante trânsito. E todo mundo sabe disso. Então, eu justificar o meu atraso por causa do trânsito, gente, é infantil, né? Tá bom, eventualmente tem um contratempo, um acidente, né? Mas olha, talvez eu pudesse ter assumido a minha responsabilidade de sair antes. Então, até uma dica que você que me deu, né? Quando, nesse momento, nem é a questão do pedir desculpa, né? A questão é de muito obrigada, muito grata que você me esperou, né? Porque ainda eu pedir desculpa pode ser um aspecto da vítima, né? Tá bom? Você pode até se desculpar porque você lamenta mesmo aquilo que aconteceu, né? Mas não usar as situações. Usar as situações, inclusive agora, em tempo de pandemia, né? Porque tem muita gente que justifica tudo. Ah, mas nesses tempos de pandemia... Tá bom, nesses tempos de pandemia tem muita coisa que a gente tem que reajustar, né? Mas como que eu posso manter a minha integridade nos meus compromissos ainda em tempo de pandemia? Então, essa vítima, ela é muito sutil. E
quando a gente fala de vítima, a gente está falando de um comportamento que é o que uma vítima espera. Né? Isso é uma coisa para cada um refletir, né? na sua vida pessoal. O que uma vítima espera? A vítima espera que o outro a entenda, a conceda algo, né? E que acolha, pegue no colo o meu drama. Né? Então, é uma autoobservação nesse processo da autorresponsabilidade, ainda que sutil. Quando é que eu atribuo a alguém a responsabilidade da minha infelicidade? Ah, mas o Brasil tem um governo. Pois é, né? Então, mas eu estou aqui nesse Brasil. E o que é que eu tenho que aprender estando aqui nesse Brasil? Porque ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, né? Agora, durante a pandemia, até que sim, né? Mas, de um modo geral, na vida, não. Nós temos o arbítrio. Então, a vítima, ela é muito travestida dessas justificativas, né? Ah, é porque a minha irmã, ah, porque é meu marido, ah, porque é minha mulher, ah, porque é minha mãe, ah, porque é meu pai, ah, eu não consigo fazer por causa dos meus filhos. Gente, tudo isso é uma acusação, né? Tudo isso é falta de assumir a sua responsabilidade das suas escolhas, né? Porque se você escolhe conceder algo a alguém, porque você não consegue dizer não, por exemplo, o que não é uma coisa fácil, né? Eu levei bastante tempo para aprender a dizer não. Eu lembro que eu fazia terapia e aí eu ia sempre querendo apaziguar as situações e não sei o quê. E como eu não conseguia, eu ficava irritada e às vezes eu explodia. E aí eu tinha também o conceito de que eu era bocuda e etc. E aí eu lembro que o terapeuta ele dizia assim para mim: qual o problema se você disser não, Ciari? Eu bugava assim, sabe? Dava tela azul. Por quê? Como assim dizer não? É como se não fosse concebível para mim dizer não. Né? E eu tinha muito medo do quê? De dizer não e das pessoas não gostarem mais de mim. Né? E, nossa, como que eu vou dizer não para a pessoa? Sei lá, eu tinha assim, que se a pessoa esperava alguma coisa de mim, eu tinha que dizer sim para ela, né? E não é um dizer sim para fluir na vida, para fluir nos aprendizados, porque aquilo que vem na minha direção, se eu digo sim, eu digo sim também para a oportunidade de aprender alguma coisa. Mas, muitas vezes, eu dizer não para uma situação específica é uma oportunidade mesmo de cura, né? E a oportunidade de eu estar na autorresponsabilidade. Eu me responsabilizo porque eu sinto que isso não é ok para mim. E eu me posiciono. Então eu escolho o tempo inteiro. Quando eu venho para essa adulta que eu sou, que você é, que todos nós somos, né? E a gente vai para esse lugar da autorresponsabilidade, a gente precisa visitar a vítima, né? A gente precisa visitar a vítima. Por quê? Junto com isso também, tem ali, né, uma coisa da falta de autonomia. Porque se eu estou refém de alguém, eu não tenho autonomia para ser eu, né? E ser eu significa fazer escolhas, né? E também entra nesse lugar um outro tema que ele é bem delicado, que é a ajuda, né? A gente vive num senso comum e nesse senso comum, ajudar é muito lindo. Muito bacana, viu, Ciari? Eu acredito que todas essas questões, né, que você tem falado aí, ela justamente, né, vem para nos trazer realmente para esse lugar que você falou do adulto, né?
que nós estamos nesse momento, mas que a gente precisa todos os dias olhar e ver a nossa criança interior, né? Que ela fica aqui dentro, né? Então a gente tem que também tomar este cuidado para que um não sobreponha, né? Ou o adulto sobreponha sobre a criança, mas que a criança não sobreponha ao adulto, né? Então a gente precisa realmente estar atento, sempre com o olhar ampliado para essas questões, né? E aquilo que você falou, dizer não custa, porque muitas vezes dá o sentimento de culpa, né? Você poder também colaborar com o outro e saber ajudar é realmente um desafio. Não é fácil proporcionar a ajuda adequada a outro, né? Nós precisamos realmente saber os caminhos para que de fato você possa colaborar, porque igual eu que sou um ajudador nato, né? Acho isso muito bonito, mas às vezes você vai ajudar o outro que nem te pediu ajuda. E aí quando falha daquele problema, você também fica com aquele sentimento de culpa, né? Então até o ajudador, que o próprio nome fala, né? Ajuda a dor. Então a gente precisa saber entender. Nós estamos querendo ajudar quem? Aumentar aquela dor do outro com o nosso comportamento ou proporcionar àquele ser humano uma ferramenta que ele possa de fato saber lidar com a situação que ele vive. Então é muito sutil, nós temos que prestar muita atenção nessas questões e isso é fonte de conflito. Muitas das vezes que a gente não percebe, tanto na nossa casa como na nossa empresa e tantos lugares que a gente vive, nós vamos semeando sem querer, com a maior boa vontade do mundo, os conflitos. E aí os conflitos eclodem ali naquela situação e a gente quer culpar o outro. Mas sem saber também, ou muitas vezes a gente pode até perceber de forma sutil, que nós somos responsáveis pelas microguerras que vão se travando, se estabelecendo para toda a sociedade, né? E começa aqui dentro de nós. Como que a gente pode, diante de uma sociedade com tantos desafios, falar de cultura de paz, se a gente aqui dentro tem essa visão agressiva e que não é simplesmente sair xingando as pessoas pela rua ou ter um comportamento violento, né? É muito mais sutil, vai muito mais além disso, né? E assim nós precisamos olhar, respeitar e ter a nossa ideia das nossas crenças limitantes, que muitas vezes, nos conduz pelas nossas atitudes e a gente não percebe, acha que está sendo tão independente na vida, né? Tendo autonomia no seu pensamento e de fato não está tendo. Então vamos pegar essa. E não pode também, uma coisa que é importante, né? Colocar a questão da vítima, que você falou que eu lembrei agora, a questão como muleta. Já viu a pessoa que usa como muleta, desculpa, eu sou vítima, o mundo é mau, eu não consigo, o governo, isso daqui. É claro que há toda uma complicação da vida do momento, do governo, entre tantas questões. Ok, mas o que eu estou fazendo para poder ser uma contribuição para esse momento atual? O que eu posso fazer que cabe a mim realizar? É claro que tem as outras instituições que cabe a eles fazer o seu papel e o seu dever, e está certo que a gente possa, de fato, reivindicar essas questões. Ok, mas o que eu posso fazer que cabe a mim? Qual que é a minha participação na desordem estabelecida? Esta é uma proposta interessante de se olhar. E a autorresponsabilidade que você fala, eu acho muito legal, é que a gente possa ter um olhar crítico sobre uma situação, mas que a gente não delegue, não terceirize a outros. Não terceirize a culpa a outros. Possa de fato você olhar a si mesmo e encontrar suas respostas que você deseja, porque certamente achará aí dentro de você aquilo que você procura. Então, a gente muitas vezes procura lá fora o que está aqui dentro, né? E assim, Ciari, eu queria agradecer algumas pessoas que estão acompanhando a gente aqui ao vivo aqui na TV Itajubá, que é minha esposa Ariane, a Jennifer Martins, que é apoiadora aqui também, Socorro Fagundes, ela que é a doutora Socorro lá do Ceará, acompanhando a gente aqui. Mandar um abraço aqui para o cinegrafista Jesus e para a Franciele Coura, que também comentou na nossa postagem aqui da TV Itajubá. Quero agradecer e gostaria de te fazer uma pergunta que a Jennifer Martins fez aqui, para que você possa responder para a gente, né, e a gente continuar dialogando agora, que é o seguinte: Celiandro, como podemos ter autocontrole em situações de tristeza? Eis aí a Ciari Prem para te dar a resposta, Jennifer. Então, eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu só ouvi o começo da pergunta. Legal, vamos lá. Ela pergunta assim, ó: como podemos ter autocontrole em situações de tristeza? Como
como podemos ter autocontrole em situações de tristeza. Sim. Eu gosto muito de trabalhar com o acolher o que você sente, né? A tristeza é uma emoção, é um sentimento. O que nós fazemos, geralmente, é tentar sair correndo da tristeza. É tentar sair correndo daquele sentimento que nos é um pouco difícil, né? A tristeza é um sinalizador de que tem algo que não está ajustado, né? Tem a tristeza, que é a tristeza de uma situação, né, que está realmente acontecendo e é um momento triste, uma morte, uma separação, qualquer situação, uma demissão, e você vai ficar triste com aquilo, e tem essa tristeza e você vai olhar para isso. Agora, tem uma tristeza também, que é a tristeza de que o outro não fez algo que eu gostaria. E aí eu fico triste. Eu fico triste porque o outro foi indelicado comigo. Eu fico triste porque o outro falou algo ríspido comigo. Né? Então, a tristeza, o sentimento de tristeza no momento que você está ali vivendo uma situação que você tá, é intrínseca da sua história, né? Sei lá, um parente morreu, alguém está doente, você fica com uma tristeza. E tem uma outra tristeza que ela está travestida da vítima, né? Eu tô triste, eu vejo mães falando, né, para filhos assim, tô triste porque você fez isso e me deixou triste, né? Então, isso é uma vítima, né, que está acusando e às vezes até manipulando para tentar ter do filho ou do outro algo, né? Então, nesse lugar, não se está relacionando com esse sentimento desse adulto que nos habita. Essa tristeza, ela precisa ser identificada, tá? Se é uma tristeza ali de algo que toca numa tristeza mesmo, de um sentimento, de uma situação que está ali, você não está sabendo lidar com aquilo, mas a tristeza, ela pode ser, assim, é como se a vítima capturasse a tristeza para te manipular. Por quê? Porque voltamos na autorresponsabilidade, né? Se eu estou sentindo isso, isso é meu, eu estou triste. Eu posso estar identificada com a tristeza de alguém? Sim, eu posso. Né? Alguém muito próximo meu está triste, eu me identifico com essa tristeza. Mas ainda assim, eu estou me identificando com essa tristeza. Né? Então, é distinguir o que é a tristeza. Um sentimento, que é um sentimento que está ali mesmo e precisa ser vivido. Né? Até tem um filme que é muito bonitinho, que fala sobre a tristeza. Eu falo bonitinho porque é um filme infantil e tal, mas ele é muito profundo. Ele levou anos para ser estudado, para poder ser produzido, que é Divertidamente. E que ele fala muito de como nós lidamos, de uma geral, com a tristeza. E eu falo nós, porque eu fugi bastante da tristeza também. Né? Porque quando a gente imagina que a gente não sabe lidar com aquilo, a gente finge que aquilo não existe, ou foge daquilo. É como se fosse, em psicologia fala que é resistência, então eu não gosto muito desse termo, resistência, né? É como se fosse um instinto de proteção. Quando nós somos crianças, a gente não sabe lidar com alguns sentimentos. Instintivamente, a gente tem uma proteção. Essa proteção, para algumas pessoas, é desviar o olhar. Né? Quando eu desvio o olhar daquilo, é como se em algum lugar eu acreditasse que aquilo não existe. Né? Por quê? É como se a minha estrutura física, emocional, psicológica, espiritual tivesse precisando de um tempo para adaptar. Né? Assim, para poder... É como também a gente vê criança, né? A criança, ela quer ouvir a música 1, 2, 3 vezes, a mesma história 1, 2, 3 vezes. É como se ela fosse... introjetando a história, né? Então, também é assim. Então, quando a gente vai fugindo de muitos sentimentos, ele fica ali, porque ele vai precisar ser visto.
né? Na constelação a gente diz assim, tudo que foi excluído precisará ser incluído. E isso não só com as pessoas do nosso sistema familiar, mas também com as emoções, com nossos sentimentos, né? Então, distinguir a tristeza neste lugar, é a tristeza, é um sentimento genuíno. Nossa, minha mãe morreu, nossa, vai me dar uma tristeza, eu vou viver momentos de tristeza, porque vai misturar com saudade, porque vai misturar com um monte de coisa. Eu vou viver isso? Sim, eu vou viver isso. Ou esse sentimento que você precisa viver, acolher. É como se você, da sua adulta, pudesse pegar a sua criança no colo e dizer assim, não, tá difícil mesmo agora, mas tudo bem, vamos em frente, porque a gente vai dar conta de passar por isso, né? Esse é um jeito. E o outro jeito é esse jeito de usar a tristeza para obter algo, né? Mais bruscamente dizendo, manipulação, né? E é a vítima falando, né? Ai, eu fiquei tão triste quando você fez isso para mim. Qual é o jeito de você se libertar dessa manipulação, dessa vítima? É quando vem algo na sua direção, algo que te impacta, algo que te dói, algo que te rasga, algo que te deixa com raiva, qualquer sentimento é bem-vindo. Você traz isso para você e diz, nossa, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com isso? Porque essa situação veio na minha direção. E mais genuinamente na autorresponsabilidade, porque eu atraí isso. Porque somos nós que atraímos. Eu costumo dizer assim, que você vai para algum lugar, a sua energia chega antes de você. A sua energia chega antes. Então, por que eu atraí isso? Eu posso contar uma parte minha. Eu sempre atraía pessoas que invadiam um pouco o meu campo, né? E por quê? Onde tudo começou? Eu tinha uma crença. Eu nem sabia que eu era codependente, eu não sabia que eu era fazedora, eu não sabia que eu copiei o exemplo da minha mãe, que eu acreditava que ela que tinha que cuidar de todo mundo. Eu não sabia nada disso. Eu simplesmente ia me oferecendo, né, para ajudar. E agora a gente vai voltar lá na ajuda, né? Para ajudar as pessoas. Eu tinha uma crença que eu valia pelo que eu fazia para as pessoas. E que eu não conseguia reconhecer nada do meu valor. Nada da minha luz. E aí o que eu fazia? Eu fazia. Eu fazia muitas coisas. Eu estava sempre me oferecendo para as pessoas. Por quê? Dentro dessa crença, quando eu falo crença, eu não estou falando de absolutamente nada religioso. Crença é como se fosse um chipzinho, né? Como se fosse um chipzinho dentro de nós que comanda o meu sistema, né? Então, quando eu estou nesse lugar de que eu acredito que as pessoas só gostam de mim pelo que eu faço pelas pessoas, eu não acredito que as pessoas gostam de mim. Então, eu tenho que fazer muitas coisas. Nesse lugar do fazer muitas coisas, eu me sentia vítima muitas vezes. Porque eu estava sempre fazendo, e na hora que eu precisava de alguma coisa, muitas vezes eu não tinha de volta aquilo que eu imaginava que era o que eu precisava. Eu falo imaginava, né? Porque não era o que eu precisava, era o que eu queria. Então vai vendo que o fazer tem ali também uma barganha. Eu vou fazer tudo para você, e já que eu não gosto de mim, você vai gostar de mim, porque eu faço tudo para você. Tá vendo? Tá se vendo nessa situação? E ali nesse lugar, foi quando eu cheguei num dos meus módulos de constelação familiar, e que era o tema ajuda. Por quê? Porque o tema do módulo era violência velada. E eu cheguei lá, toda bela e formosa, eu era super ajudadora, era uma fofa, assim, ajudava todo mundo, era prestativa, estava sempre oferecendo ajuda. Quando eu cheguei nesse módulo, ele começou a falar sobre a violência velada. E aí ele dizia assim,
sempre que você quer ajudar alguém, sempre que você tem uma vontade de ajudar alguém, você está sendo violento. Nossa, achei aquilo surreal, assim, né? Fiquei assim, como assim, violento? Estou ajudando a pessoa, ainda estou sendo violenta? Não entendi muito. E ele continuou. Logo comecei a entender. Aí ele dizia assim, então, você é violento por quê? Se você quer ajudar o outro, você concebe que o outro é menos do que você é mais do que o outro. Uau! Ali, assim, me deu assim, uma vergonha. Se eu tivesse como, eu ia me esconder e sair andando. E dei graças a Deus que ninguém ali sabia muito como eu era, né? Porque logo eu vestia a carapuça. Eu falei, gente, é como se passasse um filme da minha vida, assim. Eu falava, meu Deus do céu, que vergonha. Eu estou sendo violenta com as pessoas. Por quê? Porque quando eu quero ajudar alguém, eu estou subestimando essa pessoa. Eu estou dizendo assim, olha, eu sou melhor que você. Claro, é velado, né? A gente não está falando assim, não, eu quero te ajudar porque eu gosto de você, etc. Mas por trás, o meu eu mesmo, mais carente, diz assim, olha, eu sou melhor do que você e eu vou te ajudar. E como eu não gosto de mim, você vai ser grata a mim, e você vai gostar de mim, porque já que eu não gosto, alguém tem que gostar de mim. E aí ele continuou falando, né, sobre isso, sobre o quanto você, querendo ajudar o outro, o que você está tirando? A oportunidade do outro fazer por si mesmo. Olha que delicado, né? Então, esse lugar de você trazer para o outro a responsabilidade dele. Tudo bem. Então, o que é ajudar? Aí eu fiquei muito tempo pensando nisso. Mas o que é ajuda, então? Então, ajuda não existe? Nessa época eu me retraí muito, porque eu fazia tudo para ajudar. E aí eu fui entendendo, né, um pouco mais, assim, juntando de Bhakshobra, juntando as minhas experiências de codependência, juntando tudo, né? Juntando todos os tons, fica uma música mais audível. Juntando tudo, eu compreendi assim que a ajuda é você estar disponível. É você não querer ajudar. E eu lembro num dos meus módulos com Bert Hellinger, assim, lá na Alemanha, ele dizia assim, quem quer vir aqui para representar? Várias vezes ele falava para a pessoa assim, você não pode, você quer ajudar, você precisa voltar a sentar. E aí eu fui entendendo aquilo que eu estava sentindo. Como que é isso eu não querer ajudar, mas eu estar disponível. Agora, o estar disponível implica que às vezes eu vou dizer sim, às vezes eu vou dizer não. E às vezes, por mais que a pessoa queira que eu solucione algo para ela, né, ela vai precisar escolher. Né? Então, às vezes, assim, algum paciente meu, hoje em dia já nem me fazem mais essas perguntas, mas me falam, mas o que você acha disso? Eu dizia assim, olha, você não me paga para eu achar nada sobre a sua vida, né? Numa sessão, assim. O meu trabalho é investigar com você onde é que você não pode achar algo sobre a sua própria vida. Né? Porque o seu poder está em você. E aí eu fui entendendo, quando eu me isento de querer ajudar alguém, eu estou disponível. E o disponível é tanto para dizer sim quanto para dizer não. Porque muitas vezes eu dizer não para a pessoa, né, mostra para ela o potencial e o valor que ela tem. E isso é a sua contribuição para a sua vida. É você poder ser quem você é. Mas aquelas relações mais rasas, até mais fácil, mas aquelas mais viscerais, né? Aquelas relações mais viscerais para nós, é muito difícil, né? É muito difícil. E aí eu fui entendendo, né, que como é um jeito de estar disponível, compartilhando meu conhecimento, falando das coisas que eu aprendi sobre mim mesma. Aí foi quando eu construí a história de poder pôr no ar um blog, que eu conto as minhas experiências,
isso tudo que eu estou comentando com vocês, né? Porque eu sou aquilo que eu experimentei, eu sou aquilo que eu vivenciei no meu processo de autoconhecimento. Então, quando eu falo sobre autorresponsabilidade, eu também eu sugiro que a pessoa pense sobre o que é responsabilidade para você. Eu lembro quando eu dei um grupo das 7 leis espirituais de sucesso, e eu dizia assim para eles, o que é responsabilidade? E uma vez assim, uma pessoa me deu um feedback que é assim, para mim, responsabilidade é peso. Olha que legal. Então, autorresponsabilidade para ele era assim, era pesado. Por quê? Porque envolve responsabilidade. Então, vai trazendo assim essas reflexões. O que é responsabilidade para você? Né? O que é você cuidar do que você sente? Né? Cuidar do que você sente é como uma pergunta, né? Que a tristeza, você pode cuidar dela como um acolher esse seu momento. Legal. Acolher, vai virar essa roda. Muito bom, Ciari. Isso é muito legal, viu? Eu passaria aqui 3 dias seguidos te ouvindo, viu? Mas assim, como o nosso tempo tem um limite, né? Eu preciso poder te perguntar uma coisa aqui. Você falou do blog e do livro, né? Mas eu gostaria que você pudesse falar para a nossa audiência também qual é o seu blog, o nome dele, aonde as pessoas podem te achar na rede social e falar para nós um pouquinho do seu livro. E com isso, você pega e faz um fechamento da sua fala neste nosso momento. Por quê? Porque a gente já está chegando aqui ao nosso tempo, nosso limite, para que a gente já pode ir também se despedindo. Aqui, Ciari, é deixar um gostinho de quero mais para as pessoas, né? E as pessoas puderem acessar a Ciari também, que é uma enciclopédia viva da autorresponsabilidade. Então, todo mundo que quiser saber sobre como ser adulto, com a responsabilidade que nos cabe no dia a dia, Ciari é o caminho, né? Que também tem o nome de batismo de Rosana Munhoz, né? Que eu achei muito lindo, apesar que Ciari eu acho mais leve, né? Mais assim, suave, né? Mas ele tem toda uma dimensão linda e maravilhosa com isso, né? E aí eu me sinto alegre, feliz e leve contigo aqui. Por esta razão, Ciari, fale para mim do seu blog, onde que as pessoas podem te achar, e do seu livro. Que livro é esse? Beleza? Então, o blog é ciari.blog, Ciari com S, ciari.blog. Tem um canal no YouTube também, que é ciari.rosana, que você lá acha todos os links e tal. O meu nome no Facebook, Ciari Prem. Pelo Facebook as pessoas me acessam. Pelo Messenger a gente pode conversar, né? E com relação ao livro, esse livro, ele chama Era Uma Vez Eu. Não sei se está dando para ver aí, tá dando? Tá dando para ver sim. Tá. Esse é um livro que é um livro para crianças e para crianças que moram dentro de gente grande. E ele fala sobre ajuda. Onde é que muito cedo, ele é todo ilustrado, gente, é a coisa mais linda, olha. Que muito cedo a gente aprende a querer também ajudar o outro para sermos amados, né? Aqui também fala sobre autorresponsabilidade e aqui fala também sobre descobrir que todo esse potencial está dentro. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma liberdade de poder ser quem você é, né? E tem algumas coisas que eu falo e que dão um sofrimento para algumas pessoas, para o ego da pessoa, mas a alma da pessoa adora, porque a alma fica arejada, que é isso que você falou, né? Do nome. Então, para mim, assim, esse nome, Ciari Prem, quer dizer amor completo. E isso, para mim, é um nome que eu recebi de um mestre quando eu fiz o Renascimento, foi legal para aquilo, né? Então, esse livro, ele fala sobre isso. Né? Ele está, agora, essa semana, ele está na Amazon, eu não tenho certeza que ele já chegou no Mercado Livre, mas se vocês quiserem também, vocês podem me escrever através do Facebook, no Messenger, e eu posso enviar pelo correio facilmente, tá bom? Então, esse livro, ele nasceu quando eu pensava como eu posso comunicar sobre isso com as crianças. Eu tenho 5 crianças muito amadas, assim, que são meus sobrinhos netos, e tenho 2 afilhados, o Osmar Júnior e o João Pedro,
assim, e mais 2 que são meus sobrinhos também. Então, essas crianças, elas foram me compondo. Os sobrinhos netos, a Estela, o Thomas, a Mia, a Emma, a Júlia, eles já chegaram num outro momento que eu já tinha uma outra consciência. Então, eu ficava pensando, como é que eu posso contar para essas crianças sobre isso, né? Sobre esses temas. E como é que essas crianças podem já ser, né, um pouco mais autênticas, sem ter que passar por tanto sofrimento que eu passei, né? Sem ter que sofrer tanto. E aí, pensando neles e conversando também com a minha sobrinha Natália, né? Que a gente tinha uma conversa um pouco mais lúdica. Aí, esse livro, assim, nasceu. Né? Um dia eu estava caminhando no parque, eu sentei para escrever uma frase. E eu pensei que ia ser um texto do blog. E, de repente, a Bhakti, que é uma pessoa que me apoiou muito com o livro, né? A Priscila, ela me deu, assim, uma abertura e foi quando nasceu o livro. Que era para ser um texto no blog, aí iam umas remanejadas, né? E daí eu chamei a Adriana para fazer as fotos, os desenhos, e aí nasceu esse livro. Então, é isso. Lindo, mais viu? alguma coisa? Muito bem.